Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Tua imensa torcida bem feliz. Norte e sul desse país. Tua estrela na terra brilha E aí, galera, esperança foi o que teve o Gui. Contei a história dele pra vocês aqui no final de semana no canal. Tomara que essa canção entoada pelo Peck e pelo Gui, que é o hino dos Gigantes da Colina, com o chegar de uma nova semana, possam trazer novos frutos e um novo norte para a nossa caravela. Rodada no final de semana foi perfeita. Falta hoje, nesta segunda-feira, o Vasco confirmar a sua vitória e começar uma arrancada no campeonato. E a hora para começar é agora. Já está até tarde e todos os ventos do final de semana caminharam para uma remontada do Gigante. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu chego com mais informações. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição aí da segunda-feira. E hoje tem esse jogo decisivaço aí pro futuro do Vasco no campeonato, entre Vasco e Cuiabá. E o coração tá naquele ritmo, né, do tum-dum, tum-dum, tum-dum. Mas pro seu coração bater mais acelerado hoje, faça a sua aposta lá na 1xBet. O link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastre lá, use o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com T mudo e CO no final, que eles dobram o seu primeiro depósito e você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus, tá? A 1xBet é uma empresa séria, uma gigante mundial, pode fazer as suas apostas lá, que vocês vão ganhar uma grana bacana acertando os palpites. E olha, pedido aqui do Dieguinho, preciso muito aí que vocês colaborem com a gente, com os nossos parceiros comerciais, dá essa moral. Sei que tem muitas bets aí, mas dê uma moral para 1xBet, que tá com a gente aqui no canal desde 2019. Vocês ajudam aqui o meu trabalho também. Beleza? Dito isso, galera, vamos agora às informações. Primeiro, gostaria de estar falando de um fato curioso. Tá passando aí para vocês aí na tela. O Cuejá jogou um período importante no Flamengo, é muito identificado com o nosso maior rival, ao ponto de ter torcedores que chegaram até a tatuar o Cuejá no seu corpo. Vocês estão vendo aí uma matéria do Globo Esporte ali de mais ou menos 2019 e o jogador é muito querido pela torcida do Flamengo. Não apenas o Cuejá é querido pelo Flamengo, mas o jogador tem um carinho muito grande pelo Flamengo. Ele agora deve estar saindo do Al Hilal, tem ainda mais um ano de contrato, mas estourou-se o teto dos estrangeiros e a ideia do Al Hilal é liberar o atleta. Hoje o jogador tem negociações mais próximas com o Corinthians e aqui eu vou trazer algumas situações. Viralizou ontem nas redes sociais, está passando para vocês aí na tela. Nesse final de semana, o Cuejá acabou de fazer a tatuagem do Flamengo aí no seu corpo. Ele tatuou os clubes ao qual ele já jogou na carreira: Deportivo Cali, Júnior de Barranquilha, Flamengo e também o Al Hilal. Eu acho muito difícil, cara, o Cuejá topar vir pro Vasco. Não só pelo momento atual do clube, mas pela identificação. O cara tá acabando de fazer uma tatuagem aí do Flamengo no braço. Vocês acham mesmo que ele voltaria ao Brasil agora direto pro Vasco? E aí, numa conversa informal do Paulo Brax, na segunda-feira agora, no dia do treino aberto antes do jogo do Goiás, o Paulo Brax citou isso. Tem atleta que a gente quer, mas o cara não quer vir jogar aqui. Ele não citou nome em algum momento. E eu sinto que esse nome pode ser o Cuejá. Aí o cara joga o salário lá na lua, bota um monte de empecilho. É mais pro clube achar que o valor não vale e às vezes sair fora. É só pro jogador às vezes não falar não quero ir para aí não. Enfim, então o Cuejá nesse momento tem negociações com o Corinthians e existe sim a possibilidade dele fechar com a equipe do Parque São Jorge. Mas, vídeo todo esse cenário, eu acho bem pouco provável que o Cuejá vista a camisa do Vasco. E tatuando agora o escuro do Flamengo no braço. Vocês acham que teria clima dele vir pro Vasco agora? Você ainda gostaria dele no Vasco? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? Agora vamos para outros assuntos importantes.
Gostaria de deixar passando para vocês aí na tela o que publicou o Andrei Santos nos stories de seu Instagram, falando que as coisas não caminharam como ele desejava, né, e vai estar torcendo para o Vasco agora de longe. Cara, se de fato essa foi a despedida do Andrei do Vasco, a coisa completamente fria, e olha, a forma como o Andrei se despede do Vasco, para mim, é de forma melancólica, porque foi nítido, visível, que ele não queria mais jogar ao dar o pontapé sem necessidade alguma no Sander, lateral esquerdo da equipe do Goiás. Ele estava pendurado e aí ele deu uma pancada ali, o Vasco já estava perdendo o jogo, numa de pressão do caramba, o negócio aqui tá atrasado também, já tô doido para ir embora para Inglaterra, quer saber? Tô fora. Deu-lhe uma pancada ali no lance bobo, necessidade nenhuma, e acabou tomando o amarelo. E uma coisa me chamou a atenção, que o Andrei poderia ter tomado o amarelo na última partida que ele jogou, salvo engano, foi o Curitiba no Couto Pereira. Ele até fez um jogo muito ruim naquele dia, e ele já sabia que ia para a seleção e ia ficar um tempão fora. Se realmente ele tivesse focado em voltar e ajudar, ele já tinha tomado o amarelo ali. Ele nem forçou o amarelo antes de sair. Eu até falei isso pro Paulo Brax. Falei, Paulo, nessa segunda-feira eu falei isso com ele. Eu falei, pô, Paulo, o Andrei, o pessoal perguntou, e o Andrei, tá com cabeça, vai jogar? Não, o Andrei tá com cabeça, vai jogar e tal. E jogou o jogo do Goiás. Eu falei, pô, mas por que ele não tomou um amarelinho lá no jogo do Curitiba? Ele podia ter tomado, acabou não tomando. Eu falei, pô, no banco de reserva, pô. Faz um escarcel lá, reclama com o juiz. Ele, não, aí também não, aí não. Ele até já cortou a ideia no meio, ou seja, que indisciplina o próprio Vasco não tolera no banco de reservas. Enfim, pra mim, foi nítido aí que ele já tava com esse cartãozinho amarelo no bolso. Qualquer coisa, quer saber, dou uma traulitada de alguém e não joga o último jogo. É a sensação que eu passo. Vamos ver se o Andrei, antes de fato de embarcar para a Inglaterra, faz alguma postagem lá no feed. Mas eu achei muito frio aí a forma da relação dele com o Vasco. E particularmente, nesse atual momento, nem o julgo, tá? O Vasco se apropriou do dinheiro do moleque. Enfim, foi muito incorreto com ele. Mas desejar boa sorte ao Andrei aí e que ele siga bem lá na Inglaterra. Agora, um assunto que eu queria falar com vocês e que me irritou retumbantemente é a forma do tratamento, como as coisas acontecem com o Vasco e como as coisas acontecem com outros clubes. O que aconteceu em São Januário foi ridículo? Foi ridículo. E num caminho natural é de fato o Vasco ser punido, e a gente também aqui não pode ser hipócrita, porque quando aconteceu lá na Ilha do Retiro, a gente quis que o Sport fosse punido e o Vasco protagonizou algo similar, né? A diferença é que na Vila Belmiro e na Ilha do Retiro, os jogos sequer foram terminados, né, por os atos que aconteceram. O jogo do Vasco finalizou. A confusão se deu ao se encerrar a partida, né? O jogo da Ilha do Retiro, quando o Raniel comemora o gol, a torcida do Sport invade o campo, e o jogo entre Corinthians e Santos, durante a partida, no finalzinho, a torcida do Santos começa a arremessar sinalizadores e fogos de artifício para dentro do campo. Mas a pancadaria, né, a barbárie, a confusão foram similares no termo de tumulto, digamos assim. E o que temos de diferença, falando especificamente do ano de 2023, o Santos perdeu ontem na Vila do Belmiro para o Flamengo por 3-2, e o Vasco está proibido de jogar em São Januário. Vasco e Santos receberam a mesma punição do STJD, até aí correto, né? Até existir o julgamento lá no STJD, vocês estão preventivamente suspensos por 30 dias sem poder levar público, tanto como visitante como mandante, e o Santos jogou sem público. Porém, aqui no Rio, o Ministério Público interditou o estádio de São Januário. Já lá em São Paulo, a Vila Belmiro não foi interditada. O Vasco poderia jogar em São Januário sem público, fato que não vai acontecer por essa decisão da Justiça, que o Vasco tentou demovê-los da ideia sem sucesso. E vai ter que mandar o jogo lá no Luso Brasileiro Estádio da Portuguesa, tá? Então, a diferença de tratamento irrita bastante, e eu costumo sempre dizer, o problema não é pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você tem uma linha e você trata ambos os clubes de forma igual, beleza. Agora, me irrita para um clube o tratamento é de um jeito, para outro clube o tratamento é completamente diferente.
Enfim, quero ouvir vocês, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse tema. E o companheiro Gilmar Ferreira, né, do Grupo Globo, fez um levantamento, pegando aí os borderões do Vasco dos últimos jogos, considerando que para abrir o estádio você tem despesa, agora jogando no estádio de terceiro, pior ainda que você tem que alugar o estádio. E o que você vai deixar de arrecadar com a bilheteria, eu acho que esse número vai dar até um pouco mais por causa da questão do aluguel do estádio, mas o Gilmar Ferreira calculou que na partida contra o Cuiabá, que é o jogo de amanhã, contra o Cruzeiro e Atlético Paranaense, o Vasco deve ter um prejuízo na casa de R$1 milhão por não poder receber torcedor dentro de São Januário. Ou seja, não compensa em rigorosamente nada. Tá revoltado, tá puto com a diretoria, com o clube, sair quebrando um patrimônio que é nosso e fazendo a baderna que foi feita em São Januário na última quinta-feira. Não tem uma notícia boa pra gente trazer do episódio daquele dia. Só deu mais merda pro Vasco e a gente nem sabe qual é o desdobramento final dessa história, porque nem julgamento ainda aconteceu, beleza? Enfim, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e assim a gente encerra a nossa primeira edição desta segunda-feira. Ou próximo da hora do almoço, ou mais no meio da tarde, eu volto com a nossa segunda edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento que volta nós estamos junto, valeu, fui!